E Deus tem nos respondido e respondido a oração dos irmãos. Aconteceu alguns fatos na vida do Júlio Livre que afetou toda a família. E mediante as situações que aconteceram, nós estávamos em campanha e esse garoto determinou algo diante de Deus. Ele determinou algo diante de Deus, e ele clamou, e ele orou. E Deus respondeu. Glória a Deus! Para que você possa entender um pouco mais o que aconteceu, eu vou estar fazendo algumas perguntas para o Júnior, aí o Júnior responde para nós. Júnior, o que foi que aconteceu? Eu me tornei paciente renal crônico. Meus rins não funcionavam mais. E eu tive que fazer hemodiálise 3 vezes a semana. Uma situação muito constrangedora, muito dolorida. Enfim, e aí o meu filho fez um propósito com Deus, escreveu uma carta para Deus pedindo um novo para o pai dele. Sabe aquela campanha da carta que a gente faz? Sabe aquela campanha de escreve uma carta para Deus? E às vezes algumas pessoas dão risada, às vezes algumas pessoas dizem, carta para Deus? Mas Deus vai receber carta agora de homens aqui da terra? Isso não existe. Foi numa dessas campanhas, uma carta para Deus, ao qual o netinho foi lá e escreveu uma cartinha. E aí como é que foi, Júnior? Você já estava fazendo diálise? Fazendo hemodiálise, né? E eu não acreditava nesse Deus vivo de vocês, não. Eu acreditava que... Peraí, ele não acreditava no nosso Deus não, viu? A fé não estava aqui, a fé estava aqui e aqui, ó. Eu e a pastora acompanhamos a irmã Selma desde quando eu era presbítero. Eu não era ainda presbítero, eu era evangelista. Nós acompanhamos a irmã Selma desde quando minha sogra orava para que esse menino, que é também fruto de bênção, de vitória, de milagre na vida deste casal. Mas mesmo Deus colocando esta semente, que foi um milagre no ventre dela, porque ela não podia engravidar, ele não acreditava no nosso Deus. Mas aí Deus fez um pequeno Davi mostrar que gigantes se prostram na presença de Deus. Então, vamos lá, você não acreditava nesse Deus ao qual você serve hoje? Como é que foi o desenvolver? Eu acreditava no meu dinheiro, nas minhas armas, só isso. Só isso. O que importava para mim era o saldo bancário, que era bastante razoável. Então Deus fez esse menino me ensinar o que é ter em Deus. Um Deus vivo que pode fazer por nós todas as coisas. Então eu perguntei para ele um dia, filho, você acha que seu Deus vai me mandar um rim? Aí ele falou assim para mim, eu não sei. Pai, você vai te mandar um rim, você vai arrumar o seu, mas ele vai mandar. Aleluia! Passou mais um mês, Selma. 15 dias. Eu fui chamado pelo hospital do rim, depois de 8 meses de hemodiálise. Isso é o que acontece, é difícil para ser transplantado. E agora eu sou um homem de Deus vivo, transplantado graças ao meu filho. Aleluia! Nós vamos ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, minha mãe fez hemodiálise por 21 anos. Eu sei o que é diálise, hemodiálise. Eu sei o que é ter uma pessoa com insuficiência renal dentro de casa. Depois de 6 anos para 7, minha mãe estava fazendo hemodiálise. Minha mãe foi chamada para estar indo lá para fazer uma seleção entre mais ou menos umas 6 ou 8 pessoas, para no meio dessas 6 ou 8 pessoas escolher uma só pessoa para receber o órgão. Só que Deus, ele é lindo. Deus tem umas maneiras de trabalhar totalmente diferentes da nossa. Eu quero que a irmã Selma fale para mim como é que foi, porque a irmã Selma que pegou ele escrevendo a cartinha. Como é que foi, irmã Selma, ele escrever a cartinha? Eu convidei o Júnior, né? Falei, Júnior, vamos na igreja, porque de terça e quinta a pessoa vinha de quarta e domingo. Falei, Júnior, vai ter uma campanha, uma carta para Deus. Vamos escrever uma carta para Deus? Aí ele falou, Selma, eu não vou escrever. Eu não vou na terça. Falei,
Então tá bom. Aí comecei, eu estava na farmácia, comecei a escrever minha carta. A Netinha falou, o que você está fazendo, mãe? Estou escrevendo uma cartinha para Deus. Aí eu vou escrever a minha. Aí ele escrevendo a cartinha, eu falei, filho, eu posso ler a sua carta? E aquilo me comoveu muito. Quando ele viu lá os pedidos dele, ele escreveu assim, ele dizia assim, Deus, livra meu pai da hemodiálise. Eu amo tanto ele e a minha mãe também. Cuida da minha mãe. Que é assim tão lindo, né? Porque me emocionei e eu falava aquilo para todo mundo que chegava na farmácia. Aí usou pastores, todo mundo, irmã de igreja, irmã, Deus responde. Eu creio. Eu falava, eu respondia. Só que eu não imaginava que Deus ia fazer aquele milagre tão rápido, pastor. Que foi em outubro que o senhor estava fazendo essa campanha. Eu fiz 2 dias apenas. Os 2 últimos dias. E Deus respondeu a cartinha do Netinho. Aleluia! Que nós estávamos com o pastor Assíris Emanuel. O pastor Assíris Emanuel estava aqui na nossa igreja, ele fez uma cruzada aqui na nossa igreja de 3 dias. E o pastor Assíris Emanuel, pela maneira dele trabalhar, é um pouco criticado. Porque ele ensina as pessoas a fazer desafio. E o que é mais difícil hoje? Mais difícil hoje é quando nós tocamos no bolso, na finança. Quando se trata de finança, o coração fecha. Quando se trata de finança, a cabeça baixa. Quando se trata de finança, olha para o teto da igreja. Quando se fala em finança, se pensa no quê? Vou dar dinheiro para o pastor, não é? E o pastor Assíris Emanuel, ele trabalha fazendo desafio. E aí ele vem e toca na ferida, que é a finança. Porque qual foi o problema de Jesus com aquele jovem rico que chegou até Jesus e disse, eu quero te acompanhar. Aí Jesus disse, olha, para você me acompanhar precisa ter isso, mas eu tenho isso, eu faço isso, tenho amor, tenho caridade, faço isso. Ah é? Faz tudo isso? Faço tudo isso. Então faz o seguinte, filho, pega o que você tem, a tua riqueza, vende a tua riqueza e dá para os pobres e me segue. Jesus só estava vendo onde é que estava o coração dele. Aí ele entristeceu, baixou a cabeça, foi se afastando de Jesus e foi embora. Porque quando se trata de finança, fica difícil. Porque Deus sabe que o dinheiro faz com que eu e você colocamos o nosso coração nele. Precisamos dele? Precisamos. Mas o meu e o teu coração tem um lugar reservado, como foi pregado aqui nesta noite. O pastor Assíris Emanuel, antes dele chegar aqui para fazer a campanha, eu estava pregando num domingo como esse. O Júnior estava aqui na igreja. E naquele dia eu estava pregando a respeito do homem da mão mirrada. Eu me lembro como se fosse hoje, Júnior. Eu pregando a respeito do homem da mão mirrada. Jesus Cristo inverteu a fila. Jesus Cristo tirou o homem da mão mirrada, que estava lá no fundo, e trouxe ele para frente. E deu um milagre para ele. E no término da mensagem eu comecei a profetizar dentro da Bíblia que Deus estava mudando a fila, que Deus estava pegando aquele que era último e colocando na frente. Quem estava aqui lembra, foi um domingo. Foi um domingo e eu comecei a profetizar. E o Júnior estava ali e eu profetizava, olhava para a cara do Júnior e falava, Deus está invertendo a fila. Deus está pegando o último e colocando para o primeiro. Pastor Assíris Emanuel veio aqui, fez a cruzada e fez um desafio difícil, porque eles são comerciantes, o ramo deles precisa de muito investimento, que é o ramo de farmácia. E eles estavam numa situação um pouco delicada, devido aí à farmácia que exige um investimento muito grande. Farmácia é um dos comércios que exige mais dinheiro, porque é tudo caro. E eles estavam numa situação um pouco delicada, porém eles foram e fizeram o desafio. O pastor Assíris Emanuel falou assim, olha, quero chamar aqui para o desafio. E aí fez o desafio. Quando fizeram o desafio, aí vieram aqui para frente para estar orando. No último dia que o pastor Assíris Emanuel estava orando. Aí vieram aqui para frente, o Júnior estava aqui. Eu me lembro como se fosse hoje. O Júnior aqui, o pastor Assíris Emanuel olhou no meio da multidão e disse para o Júnior, olhando para ele, hoje Deus visita o teu baço, foi isso, né? O pâncreas. Hoje Deus visita o teu pâncreas. Aí ele virou para o púlpito e fez assim, e visita os teus rins. Hoje o teu sangue não é mais o mesmo, é outro. E Deus visita os teus rins hoje.
Meu amado, foi naquela mesma semana. Na mesma semana, o Júnior foi chamado. Só que o interessante dessa história, que me chamou bastante a minha atenção, é que ele foi chamado num grupo de pessoas que já estão na fila. E o que tinha menos tempo que está na fila esperando, rindo, o menos tempo era ele, que estava fazendo 8 meses. O que tinha acima de você, quanto tempo? 5 anos, 10 anos. Chegou lá, tinha ele me disse que tinha um rapaz do Distrito Federal, um do Rio de Janeiro, de Distrito Federal, Goiás, um do Paraná, ele me disse, tudo de outras cidades. Estava tudo lá esperando. Aí eles olharam para ele, quanto tempo você está? 8 meses. Ah, é? A gente já está tanto tempo e tal. Aí ainda um deles falou para ele, te chamaram, mas essa foi uma seleção, a senhora já tinha avisado ele, que era uma seleção, e podia ser que ele voltasse para casa sem estar sendo escolhido para receber o órgão. Porém, meu amado, quando deu por volta do meio-dia, começaram a dispensar os pacientes, chegaram para ele e falaram, Senhor Júnior, o senhor fica, que o senhor vai ser internado, e daqui a algumas horas o senhor vai estar com 2 rins novos. As palmas novas, Jesus! Toda a honra! Deus abençoe! Daqui um homem de fé vai crescer tendo fé na presença do Senhor, e um dia ele vai estar aqui pregando aqui, ensinando ele e você. Em nome do Senhor Jesus Cristo.